Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós começaremos a falar sobre o capítulo 3, que vai ser dividido em algumas partes, tendo em vista que há bastante conteúdo nele, tá? O nome do capítulo é Por que ler os clássicos? Então, hoje é a nossa parte 1. Por que ler os clássicos? O nome do capítulo é o nome de um livro, né, do escritor Ítalo Calvino. Então vamos lá. Certamente você já ouviu alguém se referir a uma obra literária como clássica, não é mesmo? Então você provavelmente já ouviu, principalmente dos seus professores, né? Falarem, esse livro é um clássico. De repente você também já usou essa palavra nesse contexto. Mas o que é um clássico? Essa pergunta, embora pareça, não é fácil de ser respondida, como, por exemplo, a pergunta o que é literatura, né? Parece fácil, mas não é. Vários teóricos e críticos da literatura e de várias outras artes vêm tentando respondê-la. O escritor italiano Italo Calvino, um escritor clássico, apresenta alguns conceitos em sua obra Por que ler os clássicos? Leia alguns a seguir. Então aqui nós temos alguns conceitos sobre o que seria um livro clássico, né? Os clássicos são livros que exercem uma influência particular. Então, a gente tem aí uma palavra importante, influência, né? Os livros clássicos, de alguma forma, vão te influenciar. Vão exercer uma influência que pode ser diferente, né? Depender do indivíduo. Então, exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se, ou seja, às vezes você teve contato com um livro clássico e acha que esqueceu aquele enredo, mas em algum momento, quando você precisa daquela informação, é provável que ela venha, né? Que é não a obra completa, porque quando a gente lê o livro uma vez, vários detalhes ficam, né? A gente acaba não prestando atenção, mas de alguma forma esses livros ficam com a gente. Então, são inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se. Mimetizando-se, gente, mimes vem de mimes, e mimes significa imitar, tá? Como um inconsciente coletivo ou individual. Então, essa questão da coletividade vai ser mais fácil de ser percebida quando nós falarmos da questão homérica, tá? Que é daqui a pouquinho. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa. Então, olha só, aqui nesse tópico 7, a gente consegue perceber que um livro clássico ele vai apresentar características de outros livros clássicos, né? Então, um livro nunca é um livro sozinho, né? Porque nós carregamos a nossa bagagem cultural tanto para escrever um livro, né? Quem escreve, quanto para ler uma obra. Então, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Então, o clássico ele tem que ter uma relação com essa criticidade, né? Uma obra literária clássica, ela tem um compromisso também de nos fazer sair do senso comum. 12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Então, quanto mais clássicos você lê, mais facilidade você tem em identificar que aquele livro que você está lendo naquele momento também é um clássico, né? Existe alguma coisa, né, que une essas obras. Esses conceitos de Ítalo Calvino ajudam muito a entender a importância e a complexidade, porque, como nós falamos, não é algo fácil, né? E a complexidade de um clássico. São consideradas obras clássicas da antiguidade as epopeias Ilíada e Odisseia, que são atribuídas a Homero, que serviram de modelo, né, para as epopeias posteriores, ou seja, se serviram de modelo entre os livros que vão ser citados agora, Ilíada e Odisseia, existe uma certa união, né? Existe algo que se mantém, né, que tem a ver com os conceitos que nós acabamos de ler. Então, serviram de modelo para as epopeias posteriores, como a Eneida de Virgílio e os Lusíadas de Camões. No teatro são consideradas clássicas as obras de Sófocles, as tragédias Édipo Rei, Antígona e Electra, entre outras, bem como as de outros dramaturgos como Ésquilo, Prometeu Acorrentado, Eurípides, Medeia, para citar apenas algumas de suas obras.
Já a partir do século XV, destacam-se o poema narrativo de Dante, a Divina Comédia, e a obra fundadora do romance moderno, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Vamos falar então sobre essa questão homérica. Esses poemas, os poemas épicos Ilíada e Odisseia, são tradicionalmente atribuídos a Homero, que é um poeta grego, ou seria, a respeito de quem há muita dúvida. Não se sabe ao certo se ele existiu realmente ou se é um personagem lendário, visto que não há provas de onde exatamente tenha vivido e em que época. Inclusive, questiona-se se as obras foram de fato escritas por ele. Então, caso ele tenha existido, também se questiona se ele de fato escreveu as obras, ou se foram outros escritores da Grécia Antiga. Ou ainda, se apenas faziam parte da tradição oral e só mais tarde foram transpostas para o registro escrito. A essa dúvida, estudiosos deram o nome de questão homérica, ou seja, se Homero de fato existiu, se Homero de fato escreveu essas obras, Apesar de ainda pairar a dúvida sobre a autoria, é inquestionável a importância desses poemas, uma vez que contém dados bastante importantes sobre a história, sobre a cultura, a mitologia da Grécia Antiga, além de terem influenciado toda a produção literária subsequente. Então aqui existe essa união, Essas duas obras influenciaram as obras que passaram, que surgiram depois. Vamos falar então um pouquinho da Ilíada e um pouquinho da Odisseia. A nossa parte 1 sobre este capítulo vai priorizar essas questões. Então, Ilíada, o título do poema, deriva de Ilion ou Ilium, nome de Troia, que é uma cidade que concentrava, então essa cidade é bem importante, cidade que concentrava uma das mais ricas sociedades da época, o que despertava a cobiça dos vizinhos. Vários historiadores chegaram a duvidar se de fato Troia existiu ou não. Até que em 1870, o arqueólogo alemão descobriu as ruínas da cidade, baseando-se em relatos dos poemas e pesquisas históricas. Então, como que é a estrutura desse livro Ilíada? Considerado o poema épico grego mais antigo da literatura ocidental, é uma obra robusta, composta de 24 cantos. Então, nós temos cantos 24, nós temos 15.693 versos com uma métrica regular. Então, nós falamos um pouquinho já sobre o que seria a métrica regular. Existe uma preocupação com esse ritmo, com essa construção do poema, da obra, conhecida como hexâmetro dactílico, que é um padrão rítmico composto de 6 unidades rítmicas básicas, com uma sílaba longa e com 2 sílabas curtas. Contexto. A Ilíada narra, ficticiamente, os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, que foi um dos episódios mais marcantes da história antiga ocidental. Aconteceu por volta de 1200 e 1300 a.C. e durou aproximadamente 10 anos. O conflito se deu entre os aqueus, que habitavam o território da Grécia, e os troianos, que habitavam a região que corresponde hoje à Turquia. De leitura complexa, a epopeia não apresenta a Guerra de Troia em ordem de acontecimentos, ou seja, uma ordem linear, sendo permeada por flashbacks, que são retomadas do passado da história ou de previsão para o futuro dos acontecimentos. Então, não tem uma ordem linear. O poema encerra grande volume de dados e pormenores geográficos, históricos e filosóficos e descreve os modelos de conduta e os valores morais da sociedade do tempo em que foi escrita. Então, nós conseguimos perceber algumas informações muito importantes, na obra. Nós temos aspectos geográficos, históricos, filosóficos, além dos valores morais da sociedade do tempo em que ela foi escrita. Então, enredo. Tudo começou com o rapto de Helena, então Helena é um nome muito importante, tá? Tudo começou com o rapto de Helena por Paris, que foi motivado a julgar uma disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite, pelo título de mais bela, representado por uma maçã de ouro oferecida por Eris, a deusa da discórdia. Então os deuses, eles vão permear muito a história, que ficou conhecida como o Pomo da Discórdia. As deusas tentaram subordinar Paris, Hera ofereceu torná-lo rei, Atena ofereceu sabedoria e habilidade guerreira, Afrodite ofereceu a mortal mais bela entre todas,
Helena, que já era casada com Menelau. Com a intensa participação dos deuses e das deusas, vários combates foram travados, ora com aqueus como vencedores, ora como troianos. Em meio à narração da guerra, desfilam elementos da vida dos guerreiros, entre os quais destaca-se Aquiles, que havia ganhado Briseida como prêmio de guerra. Aquiles em um dado momento, desiste de lutar, mas volta ao combate depois, inclusive é um filme, tá, gente? Sobre essa história. Me perdi. Algo depois que seu amigo Patroclo é morto por Heitor. Heitor é considerado o mais nobre guerreiro troiano. Então a gente vai ter aqui uma disputa entre Aquiles e Heitor. Aquiles, para vingar a morte do amigo, entre outras complexas motivações, mata Heitor, mas também morre por ter sido atingido por uma flecha no calcanhar, que, segundo a mitologia, fora a única parte de seu corpo que tinha ficado vulnerável ao ser imerso, ainda quando bebê, o rio Estive, o que teria tornado invulnerável. Então existe a questão, o Aquiles acaba sendo atingido por uma flecha no calcanhar, que era a parte vulnerável dele, de fato. Só o calcanhar poderia fazer com que Aquiles morresse. Releituras. Passados anos de batalha, os gregos, aconselhados por Odisseu, simulam uma rendição e oferecem aos troianos um grande cavalo feito de madeira. Então prestem atenção aqui, gente, ó. Os gregos, aconselhados por Odisseu, simulam uma rendição, e oferecem aos troianos um grande cavalo feito de madeira, dentro do qual havia um grande número de soldados gregos que tomam Troia, incendeiam a cidade e resgatam Helena, que volta a Esparta. É a partir dessa narrativa que foram geradas as expressões pomo da discórdia, calcanhar de Aquiles e presente de grego. Já ouviram falar nessas expressões? Então, quando a gente fala que é um presente de grego, um presente ruim, ali a gente percebeu que havia, na verdade, uma simulação, de uma rendição. Em meio à narração da guerra entre gregos e troianos, a epopeia permite a compreensão de dramas humanos e de aventuras heróicas. Então, nós temos aí obras, acabamos de falar de Ilíada, vamos falar agora de Odisseia. Nós conseguimos perceber uma epopeia, uma grande história, certo? Vamos agora para Odisseia, também atribuída a Homero. Estrutura. Odisseia é outro poema épico atribuído a Homero, também composto de 24 cantos, com mais de 12.000 versos, igualmente em hexâmetros dactílicos. Embora não exista uma divisão clara por parte ou capítulos, a obra pode ser dividida em 3 grandes momentos. O primeiro narra as interações da deusa Atena, então os deuses participam muito da história, os deuses, de certa maneira, fazem com que os personagens ajam de uma maneira X, não de uma maneira Y, eles interferem no comportamento dos humanos. Então, temos aí, o primeiro narra as interações da deusa Atena com o jovem Telêmaco, o segundo foca na viagem de Ulisses e sua interação com o rei dos Feaces, e o terceiro trata da vingança de Ulisses quando consegue retornar a Ítaca. Contexto. Considerado continuação da Ilíada, esse poema épico é mais popular que o primeiro, e segundo os críticos, mais fácil de ser compreendido, eu concordo, por apresentar os acontecimentos mais cronologicamente, ou seja, nós estamos mais acostumados com essa temporalidade cronológica, ou linear. Escrito cerca de 400 anos depois da Guerra de Troia, assim como a Ilíada, foi composto por volta do século 8 a.C. Então, o enredo na história, protagonizado por Odisseu, que é Ulisses, narra a viagem de volta desse guerreiro, desde Troia até sua terra natal, a ilha de Ítaca. Narrado pela voz de Odisseu, trata das aventuras desse guerreiro durante os 10 anos de peregrinação pelos mares. Então, o mar vai ser um espaço geográfico muito recorrente na obra, em meio à interferência dos deuses. Mesmo depois de terem vencido a batalha, os gregos tomaram Troia de modo violento, mataram os homens, escravizaram as mulheres, incendiaram a cidade e destruíram os templos. Essa violência teria despertado a fúria dos deuses, fazendo com que muitos dos guerreiros morressem na viagem de volta
e que os sobreviventes enfrentassem diversas provações. Provação é uma palavra que vocês vão conseguir perceber quando tiverem uma oportunidade de lerem a obra. Em vista de todas as peripécias vividas por Odisseu, a palavra Odisseia tornou-se sinônimo de jornada longa e difícil. Longa, né? Foram muitos anos, foram 10 anos. Então, gente, agora eu separei 2 exercícios, ok? Sobre Ilíada e sobre Odisseia, e na próxima aula nós daremos continuidade ao nosso capítulo. Então, vamos lá. Questão 1. Leia o excerto a seguir. Quem quer que, por ignorância, vá ter as sereias e o canto delas ouvir, nunca mais a mulher nem os tenros filhinhos hão de saudá-los contentes por não mais voltar para casa. Enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas. Este excerto faz parte da obra escrita, então ainda que você não reconheça, né, gente, esse excerto, olha só como o enunciado ajuda, né? Te ajuda a encontrar a resposta. Este excerto faz parte da obra escrita por um importante poeta grego por volta do século 8 a.C. O nome do autor do poema e o título da respectiva obra são. Então temos aí Homero, a Ilíada, Hesíodo, os Trabalhos e os Dias, Hesíodo, Teogonia, Homero, a Odisseia, Heródoto, História. Então aqui, gente, nosso gabarito é a letra D, né? Esse autor grego é Homero. E a gente consegue perceber, lembram que nós falamos então que foi Odisseu, né? Odisseu que levou 10 anos para chegar à sua terra natal, né? Então essa narração, ela é contada na obra Odisseia, né? E o nome do nosso escritor, né? Suposto escritor, é Homero. Então, gabarito letra D de dado. Então, vamos agora para a questão 2. A Ilíada de Homero data do século 8 a.C. e narra o último ano da Guerra de Troia, que teria oposto gregos e troianos alguns séculos antes. Não se sabe, no entanto, se esta guerra de fato ocorreu ou mesmo se Homero existiu. Diante disso, o procedimento usual dos estudiosos tem sido: letra A. Desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência, nem se eles nos contam a verdade sobre o passado grego. Letra B. Identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. Letra C. Desconfiar de Homero, pois ele era grego e assumiu a defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter. Letra D. Acreditar que a guerra de Troia realmente aconteceu, pois Homero não poderia ter imaginado tantos detalhes e personagens tão complexos como os que aparecem no poema. Letra E. Descartar o uso da obra como fonte histórica, pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário e não foi escrita com rigor e precisão científica. Então, gente, nós percebemos que o gabarito aqui é a letra B de bola, porque nós conseguimos, diante da nossa aula de hoje, dos slides anteriores, nós conseguimos identificar que, apesar das dúvidas, né, então apesar de não se saber se Homero realmente existiu ou não, né, se ele existiu, se ele escreveu a obra ou não, apesar de todas essas dúvidas, nós conseguimos perceber, como nós já falamos nos slides anteriores, né, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. Então, os deuses são muito importantes no comportamento desses homens. Quando a gente pensa em Ilíada, quando a gente pensa em Odisseia, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Queridos, na nossa próxima aula, como eu falei, nós daremos continuidade ao nosso capítulo, ok? Provavelmente ele será dividido em 3 partes, tendo em vista as várias informações que existem nele, ok? E então nos vemos aqui, né, na nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Espero que todos estejam se cuidando e fiquem com Deus. Até mais!